Muito bem, já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios doutora Cilândia Amaral, ginecologista e obstetra, recém-aniversariante do fim de semana. Parabéns publicamente, doutora, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada família Nova Brasil FM, né, por me acolher aqui de forma tão querida. A gente que agradece, é um presente sempre os assuntos tratados aqui com a senhora. E hoje vamos a mais um deles, não é? A gente vai conversar sobre a importância de se ter uma equipe multidisciplinar durante a gestação. E eu começo te perguntando, muita gente pode ter dúvidas quando a gente fala de equipe multidisciplinar. Do que a gente está falando? Então, acho que é importante a gente considerar que para toda grávida existe uma análise numa consulta inicial, onde a gente vai, de certa forma, fazer um rastreio de condições de risco para essa gestante ou não. Então, a gente acaba intitulando uma gestante de risco habitual ou baixo risco e uma gestante como de alto risco. E quando a gente pensa numa equipe multidisciplinar, a gente está focando principalmente nesses pacientes de grupo de risco aumentado, né? Ou seja, é aquela paciente que, de certa forma, ela é rastreada para a necessidade de um acompanhamento além do que o obstetra pode oferecer. E isso, obviamente, a gente diz assim, né? Democracia em saúde é demais para quem precisa mais, sim, mas jamais fechar os olhos para um acompanhamento adequado daquele grupo que nós consideramos como de baixo risco. Porque, afinal de contas, aquele pré-natal que ia tudo muito certo, pode, em algum momento, necessitar dessa avaliação um pouco mais ampliada. Então, hoje a gente envolve, além do obstetra, num pré-natal, a necessidade de um psicólogo, um assistente social, um fisioterapeuta, o enfermeiro que está entrando com muita força no campo da obstetrícia, né? Às vezes o odontólogo, o próprio pediatra. É muito comum que na gravidez as pacientes perguntem: há necessidade de uma consulta já com o pediatra durante esse processo, né, de espera? E nem todas as pacientes precisam, mas algumas sim. Vamos entender, por exemplo, uma mãe que está esperando um bebê que teve um diagnóstico de uma cardiopatia. A necessidade de juntar uma equipe especializada na recepção desse bebê faz toda a diferença. Onde vai nascer, quando vai nascer, quem é o pediatra que vai receber, se tem todo o suporte que aquele bebê vai precisar. É esse o grande diferencial na assistência pré-natal, né? Então, quando a gente tem uma família que está classificada aí como uma gravidez de alto risco, nós obstetras temos que direcionar para onde essa paciente deve ir para ter essa melhor assistência. E, doutora, acaba sendo até uma forma de se prevenir mais complicações quando a gente fala, de repente, de uma mãezinha que está num momento de uma gestação de risco ou de alto risco. Já é um momento bastante delicado. E o que você puder prevenir de complicação, eu acho que acaba sendo um presente, não só para ela, mas para toda a família, né? Muitos de vocês, médicos, têm falado, e sempre falaram, mas a gente passa a ouvir, né, quando começa a ouvi-los com mais frequência, sobre a importância de se mudar, inclusive, a mentalidade, de sair ali do pensamento para a doença e pensar mais na saúde. Com certeza. E talvez uma equipe assim, com essa mãe desde o começo, seja o caminho para isso, não? Sim. E quando a gente fala em pré-natal, né, Ariane, a gente diz: em que momento começa o pré-natal? Antes da gravidez acontecer. Esse seria o ideal, porque a gente já faria uma análise desta mulher antes mesmo dela engravidar. Mas nem tudo é possível, né? Vamos trabalhar com o real e não com o ideal necessariamente, né? Dentro da nossa realidade, grande parte dessas mulheres, então, elas passam por essa avaliação já durante a gravidez. E aí o primeiro recado é: quanto mais cedo, melhor. Ou seja, ao descobrir a gravidez, marque o mais precoce possível seu pré-natal. Nessa avaliação de pré-natal, a gente vai fazer análise tanto do ponto de vista clínico dela, mas também da sua família. A gente ali começa a separar quem é a paciente que pode ficar lá no centro de saúde ou a paciente que o centro de saúde vai referenciar
para um serviço mais especializado, né? Aqui no DF, a gente tem hoje o que a gente chama de regionalização da saúde muito bem organizado, né? Para onde é que cada paciente deve ser encaminhado em caso de necessidade. Então, essa rede de assistência, ela está muito bem construída. E é óbvio que dentro da rede, em havendo necessidade, há trocas de assistência de uma instituição para outra. Mas aquela paciente que faz um pré-natal num determinado posto de saúde, aquela equipe já sabe que em necessitando de uma assistência especializada, para onde é que essa paciente deve ser direcionada. Doutora, a gente fala aqui para muitas mulheres, muitas mães, mas a gente fala para muitas mulheres que não são mães e para muitos homens também, que são pais e que não são pais. Sim. Quando a gente fala de um contexto de gravidez de risco ou de alto risco, quais são os componentes desse cenário? E a outra pergunta que eu já caso com essa é se uma pessoa, uma mãe que está numa gravidez ali de baixo ou nenhum risco, pode vir a evoluir para um cenário mais complexo também. Então, vamos responder por partes, então. Quando você disse o que a gente leva em consideração para classificar aquela gestante como de um risco maior. Qualquer patologia de base dela que venha a comprometer a gravidez ou, do contrário, a gravidez influenciar no comprometimento da doença. Né? Então, a gente tem que entender que a gravidez e a doença dela é uma via de mão dupla. Tá. Tanto a gestação pode piorar a condição prévia dela, mas a condição prévia dela pode também influenciar na evolução insatisfatória da gravidez. Então, é feita essa análise do ponto de vista clínico pessoal, mas é feita também uma análise do ponto de vista clínico familiar. Se a mãe teve pressão alta na gravidez, se a mãe teve uma complicação maior na gravidez e tal. Se essa mulher já engravidou, nós também pegamos por base como é que foi o histórico obstétrico dela. Uhum. Teve abortamentos, teve parto prematuro, teve doença hipertensiva na gravidez, teve alguma complicação ou não. Então, olha só, Ariane, quando eu explico assim de uma forma mais pedagógica, vamos pensar assim, que quando a gente está diante de uma primeira gravidez, é como se nós estivéssemos perdidos numa mata fechada com esse casal. Ou seja, vamos juntos compreender qual é o caminho que vai nos levar a sair dali com a máxima segurança possível. Uhum. Da segunda gravidez em diante, eu tenho que entender que eu estou num campo aberto com esse casal. Por quê? Porque eu conheço o histórico obstétrico e isso vai nos guiar muito em relação à melhor assistência desse novo pré-natal. Aquela paciente que a priori foi intitulada como de baixo risco, ela precisa manter um acompanhamento seriado do pré-natal, exatamente por quê? Porque é impossível que se possa calcular zero risco para uma gravidez. Então, existem algumas condições, e principalmente no terceiro trimestre, ou seja, a partir de 28 semanas, que podem surgir de uma forma repentina, como é o caso, por exemplo, das doenças hipertensivas da gravidez, as alterações de crescimento fetal. Então, existem várias situações em que a gente só vai conseguir identificar se a gente mantiver esse acompanhamento pré-natal mais de perto. E essa é a razão pela qual, no terceiro trimestre, as consultas passam a ser mais frequentes, com intervalos mais curtos, porque é no terceiro trimestre que nós temos a maior concentração de possíveis complicações, tanto maternas quanto fetais. Muito bem, doutora Cilândia, e antes a senhora dizia, já comentou aqui também, que a gente tem aqui no DF hoje, ainda bem, uma rede pública muito bem organizada, inclusive para atender essas demandas dessas gestantes. E as palavras podem assustar, eu acho que assustam mesmo, né? Você ouvir uma gravidez de risco ou de alto risco, é bem assustador, mas com essa equipe toda, que é o que a gente está conversando desde o começo aqui desse papo, esse aparato médico junto com a rede de apoio, tudo que a gente sempre conversa, é possível que seja uma gestação tranquila, a despeito de ser uma gestação de alto risco. Esse é o nosso objetivo. Tá. O principal papel de uma assistência pré-natal é minimizar riscos maternos e fetais. Mas a gente tem que entender que é diretamente cuidando dessa paciente muito de perto que nós vamos conseguir reverter, prevenir, tratar, né, possíveis complicações.
Muito bem. Doutora, caminhando para o fim aqui da nossa conversa, a gente tem também aqui nesse espaço o dever e acho que a missão de mostrar para as mães, futuras mães, enfim, mulheres e homens também, os caminhos para que eles possam ter todos os conhecimentos para que levem aí esse momento da vida de maneira bastante tranquila e muito bem informada. Né? E os caminhos são muitos, né, Ariane? Hoje a gente tem a internet, né, que de certa forma é um veículo fantástico, porque o conhecimento, a informação, eu vou partir do princípio de que uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter conhecimento. Perfeito. Mas ter a informação ao acesso e a paciente, ela já chegar muitas vezes perguntando, isso é normal, eu senti isso, como é que eu faço e tudo mais, esse acesso, ele é muito importante. Então, tem muita coisa disponível na internet, eu só vou pedir que a gente saiba filtrar um pouco isso, porque na internet a gente sabe que tem tudo de bom e tudo de ruim também. Pode ser Mas perigoso. O filtro pode ser o profissional que está assistindo a esse casal, de dizer, não, isso aqui está correto, isso aqui não está correto. A outra coisa é não se contentem em fazer pré-natal pela internet. Literalmente, isso é um risco, né? E a gente, hoje em dia, tem também muitos cursos ofertados através da própria internet, onde também essas pessoas podem adquirir muitas informações que são preciosas para esse ciclo. Nada disso substitui o pré-natal. Isso precisa ser reforçado. Nada substitui o pré-natal. É a gente examinar diretamente aquela paciente, tá verificando a pressão, controlando o ganho de peso, organizando a alimentação. E aí isso é multidisciplinaridade, né? Que quando foge ao controle, entre aspas, do obstetra, o obstetra encaminha para o nutricionista, para o treinador físico, orienta com a melhor atividade física, solicita um acompanhamento mais de perto de uma outra especialidade. Então é aí que eu acho que vale a pena demais a gente jamais trocar um bom pré-natal por qualquer que seja a informação adquirida pela internet. A internet ajuda, mas ela não substitui, né? Muito bem. Muito bem. Olha, eu tenho várias amigas que foram mães recentemente e que, assim, são testemunhos vivos da importância desse contato próximo e constante com os médicos de confiança, enfim, com todos os profissionais que compõem essa rede aí multidisciplinar, mas que também ficaram imersas em diversos cursos, livros Sim. recomendados, inclusive por esses médicos, alguns seriados, documentários, e a partir daí elas já foram adiantando e até antecipando muitos problemas que surgiriam certamente quando elas se vissem ali de cara com o bebê. E agora? Com certeza. Informação e conhecimento nunca é demais, né? Muito bom. E olha, a gente vai ter um curso que vai acontecer nos próximos 2 sábados, dias 21 e 28 de outubro, aqui em Brasília, organizado pelo Instituto de Obstetrícia Avançada, que é um curso voltado para gestantes. Doutora Cilândia Amaral é uma das participantes desse curso. Doutora, é uma oportunidade especial para essas mulheres. Explica mais ou menos qual que é o objetivo de vocês, o que elas vão poder aprender por lá, na companhia de um acompanhante, inclusive, que pode ser o marido, a mãe, a amiga, a prima, enfim. Isso, então, a gente considera que educação em saúde é imprescindível. Então, pelo menos a cada 6 meses, nós organizamos esse curso para gestantes e acompanhantes. Ele é um curso presencial, onde nós temos uma equipe de obstetras, pediatras, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, odontopediatra, dermatologista, e nós estamos sempre tentando levar esse curso, tanto do ponto de vista prático, teórico, onde a gente tem curso de amamentação inserido, curso de primeiros socorros com recém-nascido, curso de Chantala, que é uma novidade esse ano, né, dentro do nosso curso, mas eu acho que é uma grande oportunidade de a gente estar ofertando profissionais de altíssimo gabarito. Temos, inclusive, a presença de uma sexóloga, porque a gente está sempre também tentando envolver pessoas que aprimorem essa assistência.
Porque quando a gente está falando em pré-natal, a gente tem que falar em família. Então, que cuidado a gente tem que ofertar para aquela mulher, mas também para aquela família, para aquela criança que está ainda intraútero, mas que daqui a pouco vai chegar, como que deve ser cuidado, quando é que deve ser a primeira consulta de pré-natal, com que de assistência do bebê, com que frequência tem que ir ao pediatra. Então, isso tudo requer essa informação multidisciplinar. Então, para quem tiver interesse em relação a isso, nós estamos aí, né, fazendo mais um curso que nos engrandece muito como profissionais, porque a gente aprende muito também com quem vai lá. Os casais que fazem o curso conosco nos ajudam a estar, inclusive, buscando aprimorar o curso de acordo com a necessidade deles. Muito bem, então veja, serviço completo para você. Este curso vai acontecer nos dias 21 e 28 de outubro aqui em Brasília, de forma presencial. Vai ser lá no auditório do Seiben, que fica no Saam, na quadra 3. Então vai ser das 8h30 da manhã até as 5 da tarde, um sábado inteiro no dia 21, outro sábado inteiro no dia 28. Eu estava olhando aqui alguns dos temas que vocês vão tratar, então olha... Nutrição, atividade física, o que, quando e como na gestação, aspectos emocionais, sexualidade na gestação e no pós-parto, cuidados com a pele, estética da gestante, enfim, depressão pós-parto, muitos temas e subtemas importantes. Se você tiver interesse, tem telefone de contato para você aí ter mais informações. É o 99-662-0538, eu vou repetir, 99-662-0538, e tem também um Instagram, que é @instituto.inoa. Se você quiser mais informações sobre esse curso, também está tudo disponível por lá. Uma boa chance aí de você se encontrar com outras mães e com profissionais gabaritados que ajudam aí a fugir das fake news e a se informar do jeito certo, não é? Doutora Cilândia, obrigada por hoje. Sempre um prazer estar contigo aqui. Muito obrigada. Até a próxima.